Olá, meu cumprimento a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre conservadorismo. Se você olhar no dicionário, conservadorismo significa característica do conservador, avesso às mudanças. Em política, podemos dizer que conservadorismo é aquele pensamento político que defende a manutenção das instituições tradicionais, tais como a família, a comunidade local, a religião, usos e costumes, tradições e convenções. O conservadorismo dá ênfase à continuidade e à estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas. Ao contrário do reacionário, o conservador não quer voltar aos valores do passado, mas acha que deve haver mudanças que devem variar de lugar para lugar e com o tempo, mas que tais mudanças devem ser efetuadas não de maneira abrupta, causando rupturas na sociedade, mas devem ser feitas brandamente, através de experimentos cautelosos, de modo a conservar os valores tradicionais mais arraigados na sociedade. Conservadorismo se entende assim como o oposto a revolucionário, que é exatamente aquele que entende que se deve fazer tábula rasa sobre todo o passado. Devemos esquecer todos os valores, todas as tradições e começar tudo de novo. Podemos enxergar em Edmund Burke, um inglês que viveu de 1729 a 1797, como o principal mentor do conservadorismo, e que em seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, livro esse em forma de carta que escreveu em resposta aos questionamentos feitos por um jovem aristocrata francês sobre os acontecimentos que se passavam naquela época na França, época em que ocorria exatamente a Revolução Francesa. Lendo esse livro, e pelo próprio modo de apresentação em carta, nota-se que Burke não tem a pretensão de apresentar um sistema político, é mais uma análise de um momento histórico, político, feita por um político experiente. Seria mais assim essa exposição do que propriamente um tratado filosófico. Como ele mesmo diz, são as circunstâncias que dão a todo princípio político sua própria cor
e seu efeito particular. São as circunstâncias que fazem com que qualquer sistema político qualquer sistema civil e político seja benéfico ou nocivo à humanidade. Mas, mesmo com essa afirmação que estamos todos sujeitos às circunstâncias, Burke nos dá as ferramentas que possibilitam interpretar quais reações são adequadas, de modo que sua análise se faz sobre elementos que o tornam apto para tal. Burke, ele previu com antecipação, antes de que as coisas tivessem acontecido, ele já assinalava e entendia que a Revolução Francesa não iria se circunscrever somente à França, mas com certeza que suas implicações iriam se espraiar para toda a Europa. Para ele, a Revolução Francesa era a revolução mais espantosa que ocorreu até aquela data em todo o mundo. Ele chegou mesmo a chamar o fato de grande crise europeia. Ele vai tecer severas críticas à utilização dos púlpitos das igrejas para finalidades políticas, especialmente as revolucionárias, pois a causa da liberdade civil e governo civil ganha tão pouco quanto a religião por essa confusão de deveres. Ele chamou a atenção para o fato da Revolução Francesa ser feita por homens de letras, muitos dos quais eram filósofos, mas pessoas totalmente desconhecidas, sem grande conhecimento dos assuntos do Estado. Muitos eram clérigos obscuros de regiões remotas e financistas, pessoas ávidas por dinheiro e por poder, ao que Burke proclama que, quando quer que a autoridade suprema seja investida em um corpo assim composto, ela precisa, evidentemente, produzir as consequências da autoridade suprema colocada nas mãos de homens não ensinados habitualmente a respeitar-se a si mesmos, que não tenham fortuna anterior de caráter em risco, que não poderia ser esperados a carregar com moderação ou a conduzir com discrição um poder que eles mesmos, mais do que quaisquer outros, precisam estar surpresos de encontrar em suas mãos. Burke também afirma que é necessário que o indivíduo que almeja uma posição parlamentar não esteja apenas atento à sua posição profissional, mas
que é preciso ter pessoas com conhecimento da humanidade, com experiência em variados assuntos e uma visão compreensiva da ampla gama de interesses que contribuem para a formação do Estado. Para Burke, deve haver uma harmonia entre os poderes de Estado, de modo que nenhum deles tenha tanto poder quanto aquela Assembleia Nacional da Revolução, cuja ausência de controle possibilitou que eles fizessem uma nova Constituição segundo sua única e exclusiva vontade. Deve-se evitar que um grupo ou o indivíduo detenha tanto poder que a ponto de reordenar totalmente o sistema político e social, agindo como árbitro sem nenhuma restrição ao seu poder. Argumenta ele que, no meio de uma situação como a vivenciada pela Revolução Francesa, inexiste a possibilidade de estabelecer limites do poder exigidos. Burke também vai atacar a metafísica como um projeto político, aquela noção de direitos abstratos e a possibilidade de reordenação controlada de toda a sociedade. Tais críticas se baseiam no fato de que seu projeto político deve estar baseado na tradição nacional, nos valores e instituições que chegam pelos antepassados. Segundo Burke, havia na história francesa grandes ancestrais que poderiam servir de referência para aquelas pessoas que iriam exercer os papéis de grandeza no Estado, lamentando que a reordenação total da sociedade por abstrações metafísicas tenham imperado em detrimento das instituições e tradições do povo francês. Para Burke, a sociedade é uma espécie de contrato que se estabelece entre aqueles que estamos vivos no presente, nossos ancestrais e nossos descendentes. Devemos, pois, receber essa herança dos antepassados, mantendo-a ou fazendo as alterações que a situação exige, devido às circunstâncias do momento, e do mesmo modo transmitindo-a à próxima geração com aqueles melhoramentos efetuados e que, por sua vez, essa geração fará o mesmo para as gerações posteriores.
o Estado, para Burke, não é estático. Sempre haverá necessidade de aplicar mudanças. Mudanças essas necessárias à continuação da sociedade. No entanto, essas mudanças devem sempre levar em conta a memória e os valores dos nossos ancestrais. E devem ser feitas de modo gradual, introduzidas de modo gradual, de modo que haja estabilidade, constância. É necessário prudência e sabedoria para que as mudanças introduzidas não causem ruptura e sim que se mantenha a continuidade e a harmonia. Burke acredita a combinação do espírito de religião e ao espírito de cavalheiro, as maneiras, a civilização e todas as coisas boas relacionadas a elas existentes na Europa. Prescindir dessas duas instituições, diz ele, é tornar a nação um lar de grossos, estúpidos e ferozes. Abandonando esses dois valores, proferiu Burke, e se entregando a experimentações metafísicas, tais mudanças se espraiariam por toda a Europa. Previsão essa que de fato se concretizou, e o século XX e o começo do século XXI, de acordo com a sua profecia, foi ainda mais atribulado que o anterior. De modo geral, esse é o enfoque de Burke, esse personagem que praticamente introduziu a ideia de conservadorismo e que até hoje ilumina a mente de muitos dos conservadores da atualidade. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. O meu cumprimento a todos e até uma próxima, se Deus quiser.